pessoal, tudo bem, meus queridos familiars? Do lado de cá, a gente espera que esteja tudo bem com vocês aí que acompanham a gente. Damos início, então, a mais um episódio do nosso podcast E a Saúde Família, esse espaço onde a gente compartilha histórias, falamos sobre saúde, quem sabe até prevemos um pouquinho o futuro. Acho que a gente consegue fazer isso um pouquinho também, mas claro, sempre trazendo convidados que sabem muito sobre cada tema, trazendo a inovação em saúde e a ciência para o centro aqui da nossa roda. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem curte saber de saúde de um jeitinho mais leve como a gente faz aqui, porque falta de informação a gente combate desse jeito que a gente faz, trazendo informação de qualidade. Então vamos lá para mais uma conversa, família. Bom, eu me chamo Cíntia Martins, sigo mais uma vez acompanhada pelo Dr. Rodrigo Nascimento, que é diretor médico da Pfizer aqui na América Latina. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Cíntia, obrigado. Bom estar aqui com você mais uma vez. Maravilhosa essa nossa troca que a gente faz sempre, né? Então vamos para mais uma. Bom, você aí respirou fundo também, né? Só de ouvir, a gente já dá aquela puxada no ar aqui, porque a gente respirar é a base da vida, né? Quando a gente tem algum problema que impede a gente de respirar bem, a vida complica, fica difícil até a gente seguir ali nas tarefas mais simples do dia a dia. Então vem com a gente, respira fundo, porque hoje a gente vai falar sobre o cenário das doenças respiratórias no Brasil. Você tem uma ideia? De acordo com uma pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde em 2022, a cobertura vacinal no Brasil caiu, gente, de 97% para 75%. Isso representa uma queda muito significativa nas taxas de vacinação, deixando grande parte de nós, população, especialmente crianças e idosos, expostos a doenças que podiam ser evitadas simplesmente pela picadinha no nosso braço. Esse é um cenário preocupante e quem veio contribuir com a gente aqui para esse papo é a Juliana Góes. Ela é mãe, influenciadora digital, embaixadora da campanha Mais Que Um Palpite, defensora da vacinação infantil e do acesso à informação de qualidade sobre saúde. Então você está no lugar certo, Juliana, seja bem-vinda. Que alegria estar aqui com vocês, Cíntia, é um prazer enorme, doutor Rodrigo, que bom poder contribuir com esse assunto que eu também acredito, fomento e precisa estar nas rodas. O prazer é todo nosso. Bom, gente, a vacinação é uma das formas mais eficazes, né, de a gente combater doenças que podem ser facilmente prevenidas. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que de 2 a 3 milhões de mortes são evitadas todos os anos por causa da vacinação. No inverno, por exemplo, né, todo pai, toda mãe sabe que as temperaturas mais baixas favorecem ali a circulação de vírus que causam resfriados, gripes, pneumonia, bronquiolite, entre outras condições também. Para a gente combater isso, é sempre recomendado estar com a vacinação em dia, cuidar da higiene, evitar ambientes fechados. Então, vamos lá com a gente aprofundar mais nesse assunto. Vamos começar com você, Juliana. Você é influenciadora da maternidade, teve meningite quando era jovem, é a pessoa ideal para participar aqui com a gente dessa conversa. Conta um pouquinho dessa história para quem não te conhece. Bom, eu sou jornalista, colega de trabalho, criadora de conteúdo há 14 anos na internet. Então eu passei por muitas fases. Lá atrás eu falava de beleza, de maquiagem, depois veio uma abordagem de autocuidado. E hoje em dia, sim, o meu principal nicho é autoconhecimento e despertar. E nada mais convidativo para despertar do que a maternidade, né? Então a maternidade também tá ali nesse núcleo. E diante de todas essas fases, eu sempre me questiono de que maneira eu posso levar ali naquele espaço que eu tenho na vida de cada pessoa que me segue, um conteúdo de qualidade, uma informação. Enquanto jornalista, com os votos que eu fiz lá atrás, eu posso continuar levando para as pessoas leveza. Porque muitas vezes a falta de informação causa ansiedade, causa problemas. E se a gente pode levar ali adiante uma palavra que informe, que deixe essas pessoas mais seguras e que traga leveza, para mim faz toda a diferença. Então, muito do meu trabalho hoje é ser, às vezes, uma irmã mais velha para essa minha audiência ou uma amiga próxima. Uma mãe, de repente, para alguém também, né? Também. Então, assim, mulheres em maioria que estão ali comigo e a gente passa por muitos fluxos, né? Por muitas dúvidas, por muitas inseguranças. Então, o assunto saúde mental, saúde física, saúde emocional está sempre dentro do meu repertório. Eu acredito que não dá pra normalizar desconfortos. Imagina você tá com enxaqueca. E eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça durante vários dias seguidos e depois febre. O que era? Meningite. Fui parar no hospital, em outro país, eu estava na Turquia. Eu fui com meu passaporte, com a roupa do corpo, fazer exames. E daí, os exames no primeiro momento não especificavam o diagnóstico. Aí me viraram do avesso. Eu lembro que eu fiquei
2 noites no hospital até vir realmente o diagnóstico de meningite. Foram 9 dias internada, 9 dias com medo, 9 dias com muitas dúvidas, mas eu falava, se eu tô num hospital, eu tô sendo tratada por especialistas, eu tenho que ficar em paz. Porque eu pedi ajuda. O problema é a gente ficar normalizando o desconforto e não pedir ajuda. Então, talvez ter ido de forma tão imediata, entender o que era, me ajudou nesse tratamento. 9 dias internada, tive alta, fiquei em observação durante um tempo, voltei 1 semana depois para refazer os exames e estava tudo bem. Mas poder se ouvir e pedir ajuda pode fazer toda a diferença num diagnóstico e num tratamento. Então é isso que eu desejo para as pessoas, se ouçam, se respeitem e se cuidem. É um desafio, né? Eu conversava com o doutor aqui, antes da gente começar a conversa, que eu também tive meningite, mas na infância, com 7 anos de idade, tenho essa memória de estar tremendo de febre, com calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Então é um assunto que a gente vai trazer aqui para nossa mesa. Mas deixa eu voltar aqui para o doutor Rodrigo, para a gente falar de vacinação, né? Começar discutindo a queda das taxas de vacinação aqui no Brasil. Por que é muito preocupante, né? Uma preocupação significativa para a saúde pública, doutor? Cíntia, isso é extremamente preocupante, né? Eu acho que é preocupante não só do ponto de vista individual, que cada pessoa que adoece pode ter consequências bastante graves por causa dessa doença, isso se não vier a óbito por causa dela. Então, realmente, do ponto de vista de saúde individual, isso é muito preocupante, né? As pessoas ficarem expostas ou suscetíveis a doenças que têm formas de prevenção, mas também do ponto de vista de saúde pública. Do ponto de vista de saúde pública, a gente viveu isso muito bem, lógico, de uma forma extrema com a epidemia de Covid, mas a gente já sabe quais são as consequências. Toda vez que você permite que pessoas fiquem suscetíveis a doenças e voltem a se contaminar com doenças que antes estavam controladas, você pode ter surtos, você pode ter um grande número de pessoas adoecendo todas de uma vez só, que é o que caracteriza, uma das coisas que caracteriza uma epidemia. E quando isso acontece, essas pessoas vão precisar de assistência médica. E elas vão procurar recursos de saúde, vão procurar hospitais. Isso vai sobrecarregar um sistema de saúde que já é sobrecarregado. E aí as consequências vão ser, inclusive, para as outras pessoas que não estão doentes daquela doença. Porque não vão ter mais o acesso tão fácil aos hospitais, vão ter o diagnóstico de outras doenças atrasado em relação ao que poderia ser feito. Então, quando a gente pensa na queda das taxas de vacinação, não é só 1, 2 ou 3 pessoas especificamente, mas na saúde de todos, né? E isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Exatamente. Quando a gente fala desse retardo nosso ali, né, na questão da vacinação, não tem como não lembrar da questão das fake news, né? Qual que é o papel que as fake news têm nessa diminuição da vacinação? Como é que a gente, né? A gente sabe que isso aqui é um canal também para evitar, né, a disseminação de fake news, tem informação. Mas queria que você trouxesse um pouquinho, né? O que a gente precisa fazer mais de efetivo para acabar com esse cenário e o quanto as fake news têm participação grande, né, nesse número? Eu acho que a participação é bem importante, né? A gente sabe que as fake news ou as notícias falsas ou a desinformação que é trazida, isso acarreta na mudança de comportamento de muitas pessoas, né? Existe uma corrente aí de anti-vacina que é fomentada, que recebe o combustível dia a dia dessas notícias não corretas, dessas fake news. Então, toda vez que você propaga uma fake news, as pessoas podem ler aquilo, podem ouvir falar daquilo, acreditar que aquilo seja uma verdade e isso passar a ser verdade para aquela pessoa. Então, se ela ouve falar que uma determinada vacina causa um efeito colateral que não é verdade, que causa predisposição a outras doenças que também não é verdade, ela pode em algum momento acreditar nisso e ela vai deixar de se vacinar por causa disso. Ela vai deixar de se vacinar, ela vai deixar de vacinar o filho, ela vai falar para outras pessoas que elas não deveriam se vacinar e isso acaba ganhando aí uma onda, uma corrente que não deveria existir e isso reflete diretamente nas taxas de vacinação. Né? Então a gente sabe que quando a gente fala de queda de vacinação, não é um único motivo, né? Existem vários motivos por detrás disso, mas a propagação de fake news, sem dúvida nenhuma, é um motivo que contribui e muito para que essas taxas de vacinação caiam e se isso não for tomada nenhuma atitude, caiam cada vez mais. E isso é muito preocupante. Uma pena, né? Um país que já foi referência global em vacinação. Sempre tivemos um dos melhores sistemas vacinais do mundo. Fizemos 50 anos, inclusive, né? O Programa Nacional de Imunização. Exatamente, um programa brilhante de extremo sucesso. E é muito angustiante ver isso colocado em risco
por conta de uma coisa chamada desinformação. É isso, estamos vivos por causa da vacina, gente, não esqueçam. Agora, Ju, você é embaixadora da campanha Mais Que Um Palpite, né, que tem justamente esse objetivo de levar informações de saúde direto de quem mais entende da saúde infantil, que é o nosso médico pediatra. E qual que é a importância, né, de fontes de informação como essas, principalmente para os pais de primeira viagem, até para aqueles, né, que estão sempre recebendo palpites por aí? Eu vejo que a redução da nossa ansiedade, quando a gente entende uma coisa, é imensa. E se eu falo sobre isso, poxa, então eu vou ajudar essas pessoas a entenderem que tem um profissional ali pronto para tirar as dúvidas. O Mais Que Um Palpite é maravilhoso, porque é uma linguagem muito acessível, é muito didática, é como um amigo falando ali. Então, todas as entrevistas que eu fiz, os bate-papos que eu fiz com o Dr. Renato e os profissionais que participaram, foram tão bacanas em pedir as dúvidas das seguidoras. O que elas têm de dor em relação a esse assunto? É o sono da criança? É a amamentação? É vacinação? Como a gente pode te ajudar? Então, quando veio para mim essa oportunidade, eu falei, nossa, que bacana. Eles estão ouvindo quem mais precisa ser ouvida nesse momento, que é a mãe, que é o pai, essa parentalidade ali ser ouvida nas suas principais dores e dilemas. E a gente trabalhou tudo isso assim como uma forma de manter um diálogo aberto e levar a informação correta, né? Como o Dr. Rodrigo falou. Imagina só se uma pessoa tá ali, tem uma informação distorcida, o quanto esse telefone sem fio é problemático. Muito. E assim, as pessoas hoje em dia, e eu me incluo nisso, é uma velocidade da informação e a gente tá ali equilibrando 1000 pratos. Nem sempre a gente tem o tempo e a energia suficiente para ir validar uma informação. E o que me preocupa é isso, é sem intencionalidade, sem critério, sem filtro, a pessoa vai lá e compartilha. Você passa pra frente rapidamente, né? E a gente que é jornalista, a gente fica doido com isso. A gente fala, meu, existe todo um trabalho por trás, gente, por favor, não façam isso. Então, poder ser um canal que leva realmente quem mais entende do assunto para mais perto dessas famílias é muito necessário. Aí isso sim merece ser compartilhado. Sem dúvida. Isso sim merece ser mais divulgado. Né? Então, a gente, enquanto ser humano, enquanto comunidade, é lembrar que se a gente está em dia com a gente, se a gente se faz bem, a gente está sendo melhor para o outro. Se a gente não está se preocupando, se cuidando, se protegendo, a gente pode estar causando um grande problema para a nossa saúde, mas para o nosso entorno também. Então, como que a gente pode se unir e fazer as boas notícias chegarem mais longe? É essa a ideia. Se a gente pode influenciar por todos os lados, de todas as formas, por que não ser pro melhor, né? Exatamente. Levar a informação correta, levar a informação facilmente assimilável para quem precisa, né? Exatamente. E saber de quem que a gente está ouvindo. As fontes. Da onde está vindo né? isso? Questionar um pouquinho mais, né? Eu acho muito importante e é algo que eu procuro lembrar, né? Essa comunidade de mulheres maravilhosa que está aqui comigo há tantos anos. Vamos ter mais filtro? Vamos entender em quem você confia? De quem que você tá ouvindo? Porque a gente se torna mãe, é pitaco atrás de pitaco, né? Todo mundo tem opinião pra tudo, né? Exatamente. Então é poder entender quem é quem nessa situação e de quem que eu vou ouvir de verdade. O que eu vou levar junto comigo. Claro. Voltar então para o especialista, né? Dr. Rodrigo. Se eu puder ajudar, vamos lá. Sempre ajudando aqui a gente em todos esses episódios e sempre aqui na nossa companhia. Queria saber de você, né? A gente recentemente teve um aumento nos casos de vírus sincicial. Eu decorei, tá? Eu fiquei horas para ler esse negócio certinho aqui. Deu certo. Deu certo. Vírus sincicial respiratório, o VSR, que é causador da bronquiolite, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse vírus, por que ele representa um risco, especialmente para os bebês e para os mais velhos. Olha, Cíntia, de uma forma simples, o vírus sincicial respiratório, ele é mais um desses vírus respiratórios todos que tem por aí circulando. Tá? Então a gente tem a influenza da gripe, a gente tem adenovírus, a gente tem vários vírus que causam, desde o resfriado comum até a gripe. Né? E o vírus sincicial respiratório é mais um deles e tem uma prevalência bastante grande. Adultos jovens, adultos saudáveis, qualquer um de nós pode ter contato com o vírus sincicial respiratório. E ele pode causar na gente um resfriado comum, que vai ser autolimitado, vai deixar aqueles 2-3 dias de indisposição, de sintomas nas vias aéreas superiores, no nariz, na garganta, e depois vai sumir, o nosso organismo vai combater e está tudo certo. O que preocupa a gente são, como sempre, né, os extremos de idade. Crianças muito pequenas, principalmente bebês, e idosos muito idosos, ou pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada, portadora de outras doenças. Então, nesses extremos de idades, o vírus sincicial respiratório, ele pode causar quadros mais graves, tá? De pneumonia e nas crianças muito pequenas, de bronquiolites.
que são quadros respiratórios extremamente graves, que podem evoluir para insuficiência respiratória, com necessidade de suporte até de terapia intensiva, de UTI, e em alguns casos pode levar ao óbito. Tá? Então, controlar, ter as medidas efetivas para que a gente evite ao máximo esses quadros graves é muito importante do ponto de vista de saúde, porque a gente está evitando aí que as pessoas mais suscetíveis possam adoecer e até morrer por causa dele. Agora, Ju, nesse contexto aqui que a gente está trazendo, né, qual que é a sua percepção dessa questão da maternidade, da importância do pediatra, né, como referência em saúde, para orientar que a vacina é parte crucial, né, do cuidado infantil, né, para a evolução dessa vida que acaba de começar? E, por exemplo, eu vou me colocar nesse lugar, né, muitos pais, muitas mães não sabem que existe vacina para pneumonia. Eu não sabia também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, eu descobri várias vacinas por ter 2 filhos. E a pediatra das crianças, ela sempre foi muito aberta e muito acessível. Eu entendo que nem sempre se tem acesso a uma conversa com um pediatra. Por isso que a gente tá aqui. Por isso que tem mais que um palpite. E nem sempre se tem esse acesso. Eu tive. Sou muito privilegiada por isso, né? E eu descobri várias vacinas que eu não sabia. E quando você abre ali, né, a caderneta deles hoje, toda completinha, toda bonitinha, eu falo, nossa, Vence que bom na vida, poder deitar no travesseiro. Poder saber que eles estão bem, que eles estão seguros. Então, a gente cumpriu bonitinho. Assim, tivemos períodos de atrasar. Eu não vou mentir para vocês, eu acho que isso acontece. Mas mesmo atrasando uma vacina ou outra, entende. Põe na ordem de novo. Teve vezes que eu tive que falar com a pediatra e falar, olha, a gente acabou se embananando aqui, a gente acabou atrasando. Como que a gente faz? O que é mais prioritário agora nessa época do ano? O que tem que ser tomado antes? O que eu seguro? Vamos reorganizar? Eu já precisei fazer isso. Só que às vezes os pais ficam com vergonha de não estar em dia com a carteirinha, de não estar em dia com os filhos. E não falam, e não perguntam, e param. Não dá, gente. Então, assim, mesmo que tenham acontecido aí imprevistos, que acontecem, a gente sabe, recalcule essa rota junto com um profissional de saúde, vai no postinho, sabe? Vai buscar esse acesso para que você entenda como colocar tudo isso em dia, porque a saúde das crianças precisa aí da gente enquanto comunidade mesmo. Então, eu já passei por isso, mas hoje a gente está super em dia, deu tudo certo e sou muito grata, assim, ver eles crescendo. Claro, tivemos já situações de bronquiolite em casa e, gente, de verdade, bravo, né? é assustador. Angustiante, né? É angustiante, eu não desejo isso pra ninguém. Então, assim, dentro do possível, se conectem com as boas práticas de saúde. Eu sei que a gente tá, né, tem tanta coisa pra lidar e pras mães, de repente, que têm uma carreira ou que estão em casa fazendo a família acontecer. Tira um momentinho pra você também se colocar em dia pra gente estar melhor pra quem a gente ama. Porque senão a gente parece que vai sendo engolido pela rotina e deixando essas pontas soltas. Não dá pra deixar ponta solta na saúde, gente. De verdade. E sabe o que é bacana? A gente, nessa era que conversa, principalmente, né, nunca tem como deixar de lado o Covid, a gente começa a observar que teve um efeito bem bacana, né, se é que a gente pode dizer isso, da pandemia, que é exatamente sensibilizar as pessoas para que voltem a prestar atenção na sua caderneta de vacinação. Sim. Isso era esquecido, muitas vezes a gente, como adulto, nem lembrava onde tinha uma caderneta, se tinha tomado vacina ou não. E o que a gente percebeu agora é que as pessoas começaram a procurar mais. Elas passaram a olhar mais a caderneta. Tá, tudo bem, eu acabei de tomar de Covid. E as outras? Será que eu tomei? Será que eu preciso de um reforço de tétano? Será que a minha vacina de sarampo está em dia? E isso é um legado que a gente tem que aproveitar e que tem que amplificar. Então, esse cuidado, ele não tem que ser só com Covid, ele tem que ser sempre para todo mundo, né? Isso é muito interessante, doutor Rodrigo, porque na minha primeira gestação, o meu obstetra perguntou, tal vacina você tem? Tal vacina? Eu falei, não sei. E pelo exame de sangue ele viu. Consegue o que eu levantar, tinha, né? O IgM, IgC, falei certinho? IgM, IgG. IgM, IgG. Tá perfeito, eu entendi, tranquilamente. Mas eu não sabia que dava pra você fazer isso, né? Hoje em dia, depois de Covid, a gente sabe do teste, a gente olhou para esse teste. Mas naquela época eu não sabia, então ele me testou de algumas coisas e eu precisei tomar de novo, né, algumas vacinas e reforçar outras vacinas. Então foi uma coisa que eu descobri com 35 anos, com 36 anos. Então dá pra gente fazer isso. Você não sabe se tá em dia, ver o que tá ali, se você tá imune ou se você não está, o que precisa ali ser
atualizado, né? Sim. Eu queria trazer justamente isso, né? Porque eu falei aqui, né, que dá uma tristeza o Brasil não ser mais referência global como já foi na vacinação. A gente teve um retorno de doenças que já tinham sido erradicadas, né? Sim. Em crianças e também em adultos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é o que a gente comentou no início, é a consequência de caírem as taxas de vacinação. A gente começa a ver doenças aí que estavam erradicadas ou que sumiram durante um bom tempo, existia a perspectiva de erradicação, começarem a ressurgir. Então, era extremamente... Você nunca mais via casos de tétano, de coqueluche, e eles passaram a ressurgir. Até a poliomielite foi uma ameaça novamente, né? Exatamente, que ainda inspira cuidados, ainda inspira vigilância para que não aconteça. Sim. Então, realmente, eu acho que é atrás disso que a gente tem que correr. A gente tem que dar melhor qualidade de vida para as pessoas. E como você disse no início, a gente só está aqui hoje tendo a oportunidade de ter essa conversa, informando pessoas, porque lá atrás a gente se vacinou, a gente teve doenças prevenidas e a gente pôde crescer e se desenvolver com saúde. Então, realmente, é preocupante. A gente não pode deixar doenças que estavam contidas retornarem e talvez retornarem com a força que elas ameaçam retornar por conta de uma coisa que se chama vacinação. É isso, as pessoas morriam com 30, 40 anos. É isso que eu ia falar, a gente? expectativa de vida era tão diferente. Porque não tinha E são cuidado. anos e anos de estudo. Ciência, para que você né? tenha realmente ali, sabe, uma chance de imunização. E aí, de repente, a gente se torna descrente ou displicente ou desinformado. Sim. Exatamente. E aí são anos e anos e anos de uma conquista tão importante que acabam sendo comprometidos, né? Muito rapidamente, né? Mas estamos aqui para ajudar, estamos aqui para amparar que Sem isso dúvida. não siga acontecendo de fato. Isso, já temos inclusive melhoras, né, nesses índices, ainda não com a rapidez que a gente gostaria, mas já melhorou bastante, as campanhas estão retornando. E é justamente sobre isso a minha pergunta agora, né? O futuro da vacinação, doutor Rodrigo, quais são as pesquisas recentes, o que vem de novidade por aí? Dá para antecipar para a gente alguma coisa? Tem muita coisa em desenvolvimento, Cíntia. Eu acho que não só novas vacinas, né, para doenças que a gente ainda não tem a oportunidade de ter vacinas, estão sendo desenvolvidas e vão continuar sendo. O melhoramento de vacinas que já existiam, né, a gente tem que lembrar que as pesquisas não andam só para novas vacinas, elas também andam para cada vez mais melhorar vacinas que já existem e que vão beneficiar as pessoas. Então, melhorar a resposta imune, melhorar a proteção, isso também está nas linhas de pesquisas. Hoje em dia a gente já fala até de linhas de pesquisa no que a gente chama de um capítulo disso, que é a imunização materno-fetal, que é aquela estratégia de você dar a vacina para a gestante, para a mãe, para que ela produza anticorpos e imunize a criança. Uau, a criança já legal. nasça imune. Já existem plataformas no mundo inteiro desenvolvendo isso. Existem vacinas aprovadas para isso em outros lugares do mundo. Então, realmente é um capítulo novo aí da ciência. E toda essa corrida que teve aí para a vacina de Covid, ela deu, né, uma energizada aí nas pesquisas, e tudo isso que foi aprendido e feito com Covid vai continuar sendo usado para as outras doenças. Então, eu diria que atualmente pesquisa em vacina é um campo em ebulição e que vai continuar fervendo desse jeito durante muito tempo ainda. Porque a gente fala aqui de ciência, de quem está com a mão na massa, e aqui a gente aponta dos que recebem a vacina, né? E você que está com as suas crianças lá, os seus pequenos, que você falasse dessa sua percepção, né, de realmente ver as vidas sendo salvas, de todo mundo bem, imune, criança podendo correr na terra e rolar na terra e saber que ela vai voltar para casa e tá tudo bem com ela, sabe? Sim. Eu não tive nenhuma passagem complicada com os meus, mas eu vi de perto. Que idade tem seus filhos? O meu menor fez 3 anos agora no dia 4. E a mais velha faz 6 em dezembro. São pequenininhos ainda. São. Então, assim, eu não tive, assim, internações, UTI, mas eu vi de perto, amigas que tiveram. E, assim, a gente nunca vai calçar o sapato da colega, mas por mais que a gente tente, você não sabe a dor de uma outra mãe, de uma outra família, o que ela passa. Mas a gente viu, assim, casos complicadíssimos e que, felizmente, voltaram. Vidinhas que voltaram para casa. E de pessoas que não se vacinavam, que não vacinavam os filhos, são esses exemplos que eu tá trazendo? Eu não consigo ter essa afirmar, minúcia, né? Sabe? Uhum. Porque, poxa, pensa, às vezes é um tema que as pessoas não conversam muito. É tão bom a gente poder estar aqui falando sobre isso. Eu não sei, não tô, assim, nesse papel de, né, de julgar a escolha da outra mãe, mas não é isso que eu escolhi para os meus filhos. Mas só o fato de ter sido impactada,
por ver essas resultado questões tão, positivo, né, nos assim, seus filhos. ver uma saúde tão frágil, um bebê tão pequenininho, passando por isso e você não sabe se vai voltar mais. Nossa, é Eu não desesperador. desejo isso, de Desesperador. verdade, assim. Então, enquanto a gente puder estar aqui torcendo pela saúde, pela nossa saúde, pela saúde dos pequenos, poder ver eles crescer. O meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, né? Então, eu tenho uma história também de uma perda, algumas perdas na família. Então, se eu tô aqui, se eu tenho chance de estar viva, eu vou fazer a minha parte, porque também é fazer a nossa parte na alimentação, os alimentos que a gente escolhe, a maneira como a gente tá mexendo esse corpo, a maneira como a gente tá tendo relações saudáveis, ambiências saudáveis, tudo isso importa no resultado da nossa saúde, né? Então, vejo que é um conjunto de esforços. E possivelmente essas mães que passaram por tanta coisa, é um baque, né? Total. E que elas se regenerem, inclusive emocionalmente, dessas passagens e que elas saibam que hoje em dia a gente pode dormir mais tranquilo, assim, contando com a ciência, contando com a medicina, para que ninguém precise passar por isso de forma recorrente, sabe? Bom, já quero agradecer a vocês, a gente está quase terminando, mas para a gente finalizar, queria ser a cereja do bolo aqui, desse assunto, para a gente começar a encerrar. A mais simples possível, vacinem-se, sempre. Para o que puderem, para todas as vacinas que estejam pendentes, chequem suas carteirinhas de vacinação e procurem o posto, falem com os seus médicos, procurem informação no local que seja confiável, com um profissional de saúde habilitado e vacinem-se. É a melhor forma da gente viver cada vez mais e saudável. A gente falava em episódios anteriores de longevidade, tá aí um dos itens para nossa longevidade, evitar doenças. E vacina entra nesse pacote. Quem acompanhou, lembra que eu falei, não pretendo morrer. Inclusive, é um trabalho que eu deixei para ele. 130, para ele isso? pensar no antídoto para que a gente não morra. Então, quem sabe nos próximos episódios ele vai vir falar, Vou tentar. Descobrimos, fizemos esse avanço. Doutor Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Pode, todas. Ontem eu tava no shopping, eu fui trocar umas peças que eu comprei para as crianças e eu reparei que na fila da loja, tinha um rapaz que estava usando máscara. E a gente, né, depois de tudo que vivemos, a gente entendeu. Se você tá doente, a gente falou de doença respiratória, né? Acho legal trazer esse ponto. Se você não tá se sentindo bem, se você tá com resfriado, às vezes você não consegue ficar dentro de casa, isolado, você precisa sair. Ou precisa, né, mesmo, para trabalhar. Então, o uso da máscara, porque teve muita gente falando, eu não aguento mais, nunca mais eu quero ver máscara na vida, mas de que maneira você indicaria, enquanto profissional, assim, para as pessoas que às vezes estão passando por isso, por uma fase de doença respiratória e que vão precisar, né, estar ali circulando em ambientes públicos? Quais são as melhores condutas hoje em dia? Eu acho importantíssimo isso, Juliana. Eu acho que a recomendação é, se você está frente a qualquer quadro respiratório, coloque a máscara. Mantenha o máximo de isolamento das outras pessoas que você puder. Lógico, todos aqueles itens de higiene pessoal, lavar as mãos, proteger o rosto ao espirrar, passar álcool em gel, tudo continua valendo, tudo isso não caiu. Coloque a máscara e procure um atendimento com um profissional de saúde, porque ainda é importante que você faça teste, tá? Porque o teste, ele não serve só para você. Ele serve para que você tenha noção se você está diante de um quadro de influenza, está diante de um quadro de Covid, até para, dependendo do seu histórico de saúde, você ser melhor monitorado para ver como você vai evoluir, mas também para que você tome cuidado com grupos de risco e grupos mais suscetíveis, né? Verdade. Então, talvez você, na sua idade, com o seu histórico de saúde, tudo bem, não vai ter maiores consequências por conta de um Covid. Agora, talvez o seu pai, a sua mãe, minha mãe, 73 a sua tia anos, diabética mais isso, idosa, você pode, nesse período, falar, tudo bem, olha, não vou ter contato com essas pessoas e vou ficar um pouco mais tranquilo, mais quieto dentro de casa. Então, cuidados de higiene, uso de máscara frente a sintomas respiratórios e testagem quando você tem esses quadros, isso continua valendo e deve ser feito. Eu olhei com, né, não estou no lugar de julgar, mas assim, olhei com bons olhos. Eu falei, poxa, que pessoa cuidadosa. Ou às vezes ele tem uma questão, né? A imunidade dele tem questões e ele também não pode, né? Não sei se ele estava doente, não dá pra gente saber. Às vezes é uma pessoa realmente que precisa se proteger para não ficar doente. Sim. Então eu olhei aquela situação e eu senti de perguntar aqui, levantar essa bola, porque, né, a gente passou por um longo período de máscaras, mas elas estão ali também para continuar auxiliando, ajudar. né? Serviram pra gente que continuem aprender. dentro da bolsa, dentro da sacola, para sempre que precisar, né? É isso, a gente exatamente. aprendeu a ter essa preocupação não só com a gente, né? A preocupação
coletiva mesmo, com todo mundo. E a gente aprendeu muito mais essa conversa aqui com vocês mais uma hoje. vez. Obrigada, gente. A gente está chegando ao fim, então, de mais um E a Saúde e Família. Mas a preocupação com a vacinação em dia e cuidados com doenças respiratórias continua, claro, depois desse episódio aqui. O futuro promete mais tranquilidade, mas mesmo assim, gente, a gente precisa manter o foco nos cuidados para proteger a todos, principalmente bebês e idosos. Os cientistas estão fazendo a parte deles com as pesquisas, enquanto a gente aqui deve fazer a nossa parte com a imunização e todos os cuidados, combinado? Um beijo para vocês, até a próxima.